A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Hoje mais um domingo, mais um desafio da Escola Bíblica Dominical, aprendendo mais de Deus, conhecendo melhor Deus. E hoje, 15 de novembro, também um dia especial, que está acontecendo também as eleições, onde nós estamos também orando e pedindo ao Senhor conhecimento, pedindo graça, para que nos direcione nessas urnas, aqueles que já votaram, que Deus continue abençoando, aqueles que ainda vão votar, que vão na direção, sabendo que Deus está no controle de tudo, sabendo que Deus é o dono do mundo, do céu e da terra, sabendo que vão alcançar a vitória se Deus permitir. Se Deus não permitir, Ele vai continuar sendo Deus e nós devemos estar sempre orando pelo nosso país, orando pelo nosso estado, orando pelo nosso município, orando por todas as autoridades, porque Deus, as autoridades biblicamente são constituídas por Deus. Há quem diga que não, mas se está na Bíblia, está valendo 100%, porque a palavra do Senhor é que fala. Não somos nós que afirmamos. Nós apenas precisamos da graça, precisamos do Espírito Santo para escolher as pessoas certas, pessoas que estão direcionadas por Deus, que têm boas propostas para administrar o nosso país, o nosso estado e o nosso município. Que elas sejam direcionadas, que elas sejam temente a Deus, que elas tenham caráter, que elas tenham responsabilidade, que elas tenham uma integridade e que venham honrar e que venham respeitar toda a sociedade. É isso. Então, que Deus abençoe a todos. E nós vamos no nosso desafio de hoje, que foi sobre a teologia de beldade, com a pergunta: se há sofrimento, há pecado oculto? E a resposta é não, não há sofrimento por causa de pecados ocultos, porque nem todo sofrimento é resultado, é consequência de pecado. Quando nós falamos isso, nós estamos falando então de Jó, estamos estudando o livro de Jó. A pergunta passada foi: só os pecadores sofrem? Aqui mudou um pouquinho a pergunta, mas o sentido continua sendo a mesma coisa. Será que só os pecadores, quem peca, sofre? Então nós vemos que não, porque senão contrariaria os princípios da Bíblia que dizem que quem é que não tem pecado? Todos nós somos pecadores. Jó sofreu, sofreu. Jó era pecador, mas a diferença é que Jó não estava em pecado, não tinha pecados ocultos. O sofrimento dele foi proposital, foi permissão de Deus, foi porque Satanás invejou a vida de Jó por ele ser um homem próspero e muito abençoado. Então, ali começou toda a guerra contra a integridade de Jó com Deus. Porém, Deus assegurou, Deus questionou sobre a vida de Jó ali, entrou em questionamento com Satanás, questionaram. E Satanás começou a apontar por que Jó era feliz, porque ele tinha tais coisas, era rico, mas o Senhor então permitiu ali naquele momento, foi uma permissão do Senhor, que Satanás tocasse em tudo, menos na vida dele. E então, quando Jó se viu nessa situação, quando ele começou a entrar em decadência e foi para o fundo do poço, ele somente podia ver, devido à integridade dele com o Senhor, ele somente podia ver Deus na vida dele. Ele não via sofrimento. Em certos momentos ele até se lamentou, mas não murmurou. Ele até se lamentou, mas ele não blasfemou. Ele até se lamentou, mas ele não reclamou de Deus, porque ele conhecia Deus. Ele sabia que Deus era sobre a vida dele. Ele sabia que aquilo ali era uma permissão que iria passar. Porque nenhum ser humano ficaria 100% quieto, sofrer dores terríveis, de chegar a ponto dele se coçar com um caco de telha, da cinza, sofrimento, choro, angústia, perca, solidão, desespero. Quem é que não se lamenta nesse momento? Jó apenas se lamentou, mas no meio dessa lamentação ele o adorou, o soberano, ele adorou Deus.
Porém, vieram as acusações, vieram as imputações contra Jó, vieram a religiosidade, vieram o tradicionalismo, que se você pecar, você deve ser punido, se você fizer algo, você deve ser castigado. Só que o Senhor Deus, Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus de misericórdia. E a questão de Jó era uma questão de provação de fé. Mas os amigos de Jó, que nós viemos estudando, um deles o Alifas, né? Alifaz, verificando aqui direito, o Elifas, e hoje nós estudamos sobre a teologia de Bildade. Então, esses são um dos dois, depois nós vamos estudar mais um lá na frente, vamos falar de mais um amigo de Jó, que era um dos amigos que conhecia Jó, que sabia que Jó era uma pessoa íntegra. Mas no momento da aflição, no momento de angústia de Jó, eles preferiram o apontar e acusar e dizer que Jó estava em pecado e que ele deveria confessar urgentemente, porque se ele não confessasse, ele não ia sair daquela situação. Mas Jó não tinha o que confessar. Jó não tinha o que falar, porque Jó sabia, ele sabia da integridade dele, ele sabia que ele era fiel ao Senhor. E hoje em dia não é diferente. Quando alguém está sofrendo, qualquer tipo de problema, em qualquer esfera da sua vida, alguém diz assim, não, mas ele tinha tudo, ela era isso, era aquilo, ele, enfim. A tendência do tradicionalismo, a tendência da religiosidade, mas aqui é ao vivo, não dá para estar corrigindo muita coisa, mas vocês estão entendendo a mensagem, e é isso que importa. Então, voltando aqui, o assunto é que Bildade, ele era um dos amigos de Jó, que o imputavam pecados ocultos e achavam que Jó estava em pecado. Mas eles achavam, eles não tinham certeza. A tendência deles era acusar. Então é isso que Deus deixou na sua palavra, ele deixou a soberania dele sobre todas as coisas. E ele não deu competência para o ser humano acusar, e nem suspeitar, e nem imputar nenhuma consequência, nenhum sofrimento, porque quem tem que julgar, quem tem que dizer se aquela pessoa merece ou não ser corrigida é Deus. Nós não devemos dizer, olha, você precisa pedir perdão, você precisa orar mais, você precisa jejuar mais. Não! Quem vai tocar no seu coração que você deve ou não fazer é o Espírito Santo de Deus, porque ele deixou o Espírito Santo para nos orientar, para nos guiar. É isso que Deus deixou. Então ninguém tem o direito de chegar para você e dizer, você está sofrendo porque você deve ter pecado. Porque você magoou alguém, você falou isso e que aquela pessoa não gostou e agora você está pagando um preço. Não. Isso não é permitido no meio do cristão, no meio do povo que adora o Senhor. Não é permitido acusar alguém, não é permitido apontar, não é permitido imputar nada sobre a vida de alguém. Se porventura alguém pecou hoje, amanhã e 2, 3 dias, 1 ano daqui, Deus levou, ninguém tem o direito de dizer se Deus levou porque ele pecou, porque ele fez isso. Não, ninguém tem o direito de dizer isso, de imputar algo em alguém, porque o Senhor, ele tem o seu plano com o ser humano, com cada um de nós. Então, que a gente venha refletir nessa lição, porque o nosso Deus, ele é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia, é um Deus que perdoa. E nós precisamos passar sim por dificuldades muitas vezes para que a gente possa conhecer os dois lados da situação, que nós possamos conhecer o bem e o mal, para que nós possamos apartar do mal, para que nós possamos estar na direção do Senhor, a correção, a exortação, mas isso não significa que é castigo, porque Deus, ele não se vinga dos seus filhos, nós já comentamos, nosso Senhor, ele é vingador sim, daqueles que blasfemam contra o Espírito Santo, ele é vingador daqueles que deixam, que se rebelam, que apostatam da fé, esses o Senhor será sim o vingador, mas os seus filhos que são falhos, que são pecadores, mas estão lutando para ganhar um lugar nas mansões celestiais um dia,
aqueles filhos que deslizam, que pecam, que falam muitas coisas, mas estão ali recorrendo à presença do Senhor. O Senhor está pronto para abençoar, para ajudar, para dar em dobro, para passar aquela dificuldade. O que nós precisamos é não desistir no momento de dificuldade. O que nós precisamos é não recuar, dando ouvido a certos apontamentos para a sua vida. Porque muitas vezes quando alguém te aponta que você é isso e aquilo, te ofende, te magoa, mas aí o que nós possamos fazer é continuar olhando para cima. Não olhemos para a direita e nem para a esquerda, mas para Jesus, porque Ele está conosco na batalha, está conosco na luta. Deus esteve todo o tempo com Jó. Deus deu o dobro para ele, porque ele venceu, ele não desistiu, ele ficou ali. Não, eu sei o que meu Redentor vive, o meu Deus vive. Jó tinha plena certeza da autoridade, da autonomia, da soberania do Senhor. É isso que nós também temos que ter. Há sofrimento nas nossas vidas? Ah, sim. Cada um tem a sua dificuldade. Mas o Senhor está ali para nos abençoar e nos guardar. Porque Ele é um Deus de misericórdia, Ele é um Deus de amor. Então, que essa lição nós possamos entender que o nosso Deus ele é onipotente, onipresente e onisciente. Ele está todo o tempo, então cabe só a Ele nos julgar, cabe só a Ele nos apontar. Olha, isso aqui está errado, isso aqui você não pode fazer. E aí cabe a nós, então, estar sempre na direção de Deus para que nós possamos ter a sensibilidade da orientação do Espírito Santo. Porque quando nós nos tornamos rebeldes, nos tornamos pessoas insensíveis, o Espírito Santo, a gente não vai ouvir a orientação do Senhor. Isso aí pode ter certeza absoluta. Mas quando nós estamos firmes no Senhor, nós vamos estar sempre ouvindo a voz do Espírito Santo na nossa mente, no nosso coração. Ele vai estar sempre nos direcionando. Nas horas de dificuldade, Ele vai dizer no seu coração, eu estou aqui. Dá mais um passo, só mais um passo, caminha só mais um pouco, espera só mais um pouquinho. Tudo vai dar certo. Deus, o Espírito Santo vai te orientar e vai usar muitas pessoas para te abençoar, para falar, para estar contigo. É isso, a palavra de hoje. Vamos continuar firme. Jesus está voltando e nós precisamos estar convicto que nós vamos morar com Ele. Nós precisamos estar preparados, precisamos estar com o nosso espírito altamente interligado, conectado com Deus. Porque vai chegar um momento que Ele vai vir buscar um povo. E aí que vai acabar o sofrimento, vai acabar o choro, vai acabar a decepção, vai acabar tudo. E nós temos essa esperança porque a palavra do Senhor está falando e Jesus Cristo, quando esteve aqui na terra, prometeu que vai voltar uma segunda vez nas nuvens e nós temos que estar preparados para chegar lá. Não vamos dar ouvido a muitos amigos de Jó que existe no nosso meio. Amém?